Meus amigos, vamos parar de palhaçada, vamos parar de bobeira. Meus amigos, o planeta Terra, ele é comandado por uma elite que é esotérica, uma elite que é ocultista, uma elite que tem vínculo sim com as trevas. A gente vê isso nas maiores universidades dos Estados Unidos. Todas essas grandes universidades têm sociedades secretas dentro delas, ok? Lá na Universidade de Yale tem a mais famosa de todas, que é a Skull and Bones, que foi inspirada numa sociedade secreta muito poderosa europeia. E lá dentro dessa sociedade secreta existe um ritual de iniciação bem grotesco, em que o cara tem que se vestir com umas roupas estranhas, ele tem que fazer algumas coisas ali libidinosas com os outros caras, ele fica lutando sem roupa com um cara em cima de um campo ali de areia, o pessoal urina em cima do cara, tem um ritual de humilhação pesadíssimo, e esse é o local onde a elite se encontra para conversar sobre como eles vão governar o mundo. A gente já teve alguns presidentes americanos membros da Skull and Bones, como é o caso do George Bush pai, George Bush filho, e a gente já teve aí uma vez que os dois caras que estavam concorrendo ao poder eram Bonesmen, ou seja, era da Skull and Bones, quando teve ali o George Bush filho concorrendo contra o John Kerry, os dois membros da sociedade Skull and Bones, que é sim uma sociedade ocultista esotérica. Ou seja, a elite global, ela é treinada dentro do ocultismo e do esoterismo, tá? Deixa eu dizer para vocês, qual é a função das grandes universidades dos Estados Unidos hoje? A função das grandes universidades é o seguinte: é preparar a nova geração dos controladores do mundo, preparar os filhos dos poderosos para continuar o trabalho dos seus pais, beleza? Tô dando uma limpezinha aqui no óculos, que ele tá meio manchado. Ok, meus amigos? Então vamos parar de bobagem. Esses caras são todos ocultistas, são todos esotéricos. Eu digo para vocês o seguinte: é praticamente impossível você chegar no mais alto escalão do poder, seja do poder econômico, seja do poder político, seja do poder até dentro do esporte, seja do poder ali também cultural, indústria do entretenimento, os atores. É impossível você chegar lá no topo se você não fizer uma aliança com esses caras. É simplesmente impossível, porque esse pessoal que serve às trevas controla todos os sistemas de influência do planeta Terra. Para quem conhece a Bíblia, isso não é nem um pouco novidade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas fiquem tranquilos, porque a Bíblia também nos diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. Então, tá chegando a derrocada deles, ok? Veja só a simbologia dos shows da Katy Perry, veja a simbologia dos shows da Lady Gaga, veja a simbologia do show do The Weeknd, veja a simbologia dos shows da Shakira. É tudo esoterismo, é tudo ocultismo. Veja os símbolos que o Fórum Econômico Mundial usa, veja os símbolos que o cinema usa. São ali símbolos que, na verdade, revelam uma gigantesca, direta e clara propaganda de um evangelho das trevas. Qual é o evangelho das trevas? Se a gente tem o evangelho da luz, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho da Bíblia. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. A gente tem o evangelho das trevas, que em vez de vir Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente tem o falso profeta, a besta do Apocalipse e o anticristo, que estão vindo para o mundo fazer um mundo à imagem e semelhança de Lúcifer. Um mundo que é ali reflexo daquilo que Lúcifer entende como um governo seria ideal. É aquilo que a gente chama na Bíblia de os 7 anos da grande tribulação. No setor político, a gente chama isso de a ordem internacional nova. Ok, meus amigos? Então, nós agora estamos saindo de uma fase que eles chamavam de esoterismo com S para uma fase chamada esoterismo com X. Qual é a diferença, Daniel? Você poderia perguntar diferença entre esoterismo com S para esoterismo com X. Esoterismo com S significa aquilo que é fechado para dentro de si mesmo, ou seja, um conhecimento oculto, um conhecimento secreto, um conhecimento compartimentalizado, de forma que você só entende o quadro geral quando você está no alto escalão do poder, ok? É por isso que muitos dos símbolos das sociedades secretas refletem exatamente isso. Por exemplo, a rosa.
A rosa ela tem uma sequência de camadas de pétalas, ou seja, quanto mais você se aprofunda no conhecimento oculto, mais você está indo para o centro da rosa. E é aí que eles criaram uma mistura entre o conhecimento oculto representado pela rosa com o conhecimento cristão para fazer uma grande Babel, uma grande confusão, uma grande Babilônia, quando a gente estuda sobre a doutrina da Rosa Cruz, né? Uma das sociedades secretas mais antigas do mundo. Outro símbolo também das sociedades secretas é a coruja. Por quê? A coruja é um animal de hábitos noturnos, tem olhos bem grandes, e esses olhos grandes permitem que ela enxergue em meio às trevas, ou seja, o símbolo do ocultismo também é enxergar no oculto, enxergar nas trevas, assim como a coruja. Só que, meus amigos, esse plano do evangelho das trevas, que é implementar o reino do anticristo e colocar o anticristo como o salvador da humanidade, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Se o anticristo ele é um Cristo falsificado, a gente pensa muitas vezes que anticristo significa aquilo que é contra Cristo, mas na verdade o anticristo, a preposição anti também pode significar aquele que substitui ou o substituto. Você tem uma possibilidade de fazer um mergulho muito mais profundo nos estudos sobre a escatologia, o final dos tempos e o mundo atual, quando você deixa de ver a ideia de anticristo como aquele que é contra Cristo e você passa a ver o anticristo como aquele que substitui o Cristo. Se você entende que o anticristo, na verdade, é um substituto do Cristo, ele precisa ter muitas características semelhantes à característica do Cristo original. Ou seja, o que o Cristo original fazia? O que ele se propôs a fazer? Ele se propôs a salvar a humanidade. O anticristo também vai se propor a salvar a humanidade. O Cristo verdadeiro se apresenta como o Filho de Deus que tem poderes sobrenaturais. O anticristo também, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina lá na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que o anticristo vai manifestar sinais, prodígios e maravilhas para enganar a humanidade. Ou seja, meus amigos, o grande engano que a gente está vendo agora, porque o apóstolo Paulo chama esse advento do anticristo como o mistério da iniquidade, né, o mistério do engano, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. Nesse cenário de engano, o grande engano da humanidade chegou. Qual que é? Fazer com que a humanidade aceite esses seres diabólicos, esses anjos caídos, como se eles fossem alienígenas que vieram para salvar a humanidade. Perfeito? Essa é a grande questão. Ah, por que que os Estados Unidos agora estão fazendo vários grupos de investigação sobre objetos aéreos anômalos, desconhecidos, objetos anômalos não identificados? Por que que eles estão falando sobre tanto esses objetos e tentando forçar a goela abaixo para todo mundo que esses objetos, esses seres são reais? Ninguém sabe responder. Eu te respondo, é porque está sendo preparado o grande engano do final dos tempos. O próprio Werner von Braun, que foi o cara que trabalhava lá na Alemanha com o Adolfinho Bigode, o nojento, e foi para os Estados Unidos naquele projeto Clipe de Papel, você lembra? Foi para os Estados Unidos um cara que deveria estar atrás das grades pelas maldades que ele fez. Ele foi para os Estados Unidos para trabalhar com ali a NASA implementando o projeto espacial americano, ou seja, o cara manjava muito do Paranauê, do mundo secreto. E esse cara confessou no seu leito de morte para a sua secretária Carol Rosin, e a secretária Carol Rosin, ela confessou isso num vídeo, numa palestra que ela deu no National Press Club em Washington no ano de 2001. Ela disse: o Dr. Brown, ele confessou para mim que seriam criados 4 grandes perigos para a humanidade, para que, através desses perigos, fosse criado um governo único global, que é, obviamente, o reino do anticristo. O primeiro perigo seriam a União Soviética, o segundo perigo seriam os barbudos do Oriente, terceiro perigo seriam os meteoros, quarto perigo seriam os alienígenas. Eles farão uma invasão alienígena falsa para que a humanidade se iluda acreditando que a gente está sendo invadido por seres de outro lugar, para que a humanidade se una para lutar contra esses seres. E para se unir, vai ter que escolher um líder da humanidade. Você pode achar isso muito estranho, mas o presidente Ronald Reagan, ele falou sobre alienígenas exatamente na Assembleia Geral da ONU, ok? Ele sugeriu que, se existissem alienígenas, eles teriam que interromper
a Guerra Fria e estariam unidos ali para lutar contra os alienígenas. Eu vou deixar para você agora no link, no chat aqui do YouTube, uma matéria da revista super interessante sobre esse assunto, para você ver que olha o título da matéria aqui, ó. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética concordaram em se unir no caso de um ataque alienígena. A conversa entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev aconteceu durante a Conferência de Genebra em 1985 e pode ter sido crucial para formar uma amizade entre eles, tá? Então, meus amigos, em 1987, 2 anos depois do Reagan ter combinado isso com Gorbachev, ele deu uma palestra na Assembleia Geral da ONU e ele disse literalmente: se tivéssemos uma invasão alienígena, o mundo teria que se unir, os conflitos iriam acabar, porque a gente teria que estar unido contra os alienígenas. Então ia acabar essa questão de Guerra Fria e por aí vai, tá?